Boa tarde, tudo bem? A última apresentação, espero que todos estejam animados. Eu sou o Dalton, hoje sou... Por favor, o apresentador, obrigado. Líder do time de DevOps e de FinOps dentro da arquitetura no programa de Fundação para a Cloud. Boa tarde, meu nome é Angélica, eu sou engenheira de software, eu trabalho no time de Cloud e arquitetura de software na Vale, e eu trabalho com o Dalton, justamente com foco em downgrade e upgrade automatizado com o FinOps, Ansible e Azure DevOps. Nós vamos contar uma historinha de como que foi, por que a gente escolheu, quais as ferramentas que a gente escolheu, como que foi a prova de conceito, um pouquinho de código, vocês vão ver um pouquinho de código aqui hoje, até chegar no save, monitoramento. Então, é uma história aqui que a gente vai contar, tá bom? Primeiro, antes de falar tecnicamente ali de FinOps, eu vou dar o contexto da Vale, eu acho que todo mundo conhece, não na sua totalidade, mas eu queria mostrar que hoje a Vale atua globalmente, uma empresa, uma multinacional, a gente conhece mais como a extração do minério de ferro, mas tem o níquel, o cobre e outros metais de transição energética. Tem também logística, siderurgia, toda a parte de portos. Então, a gente vai desde a extração mineral, mina, usina, beneficiamento, transporte via ferrovia, logística em porto, até o cliente. E aí a gente fala de Índia, China, Europa. Então, esse é o nosso mundo e é onde a tecnologia nossa atua também. Tá? Somos 234 mil colegas, 66 mil próprios e 167 mil contratados ali. Dentro da tecnologia, nós temos 1.000 colegas Vale e mais 5 mil contratados, nossa força de trabalho. E aproximadamente dá mais de 1.000 aplicações, tá? Hoje, 733 que a gente chama de TI e as outras 306 de OT, aplicações operacionais mesmo. Então, nós vamos contar os desafios, por que a gente trabalhou nesse case, qual que é o escopo. Então, ele tem um escopo definido, a gente tem dezenas de outras automações, mas esse que a gente vai apresentar tem um escopo específico, e falar um pouquinho da prova de conceito. Acho que o desafio de toda empresa é a redução do custo, né? Reduzir o custo das nossas aplicações, dos nossos ambientes, e específico do nosso caso, o custo de ambientes não produtivos, a gente fala de ambientes de dev, QA. Tá? A implementação nossa ela precisa ser individualizada. Mas por que ela precisa ser individualizada? A gente tem aplicação de mina, que precisa operar 24/7, ela tem uma série de riscos, operações de geotecnologia, que a gente já conhece, que tem uma série de riscos, uma série de cuidados que a gente tem que ter, aplicações de ferrovia, e aí a Vale ainda presta serviço para a comunidade de transporte em ferrovia. Então, tem o custo com a comunidade, o cuidado com a comunidade. Então, cada aplicação nossa ela é muito específica. Então, a gente precisa fazer essa implementação individualizada, chamando o time do produto, explicando sobre a implementação, detalhando cada fase. Vocês conseguiram ver a quantidade de parceiros, né? A gente, dentro da tecnologia, somos 6 mil e 5 mil são parceiros. Então, alinhar todo esse propósito, deixar todo mundo no mesmo barco, é um desafio muito grande. Tá? Além dela ser multicultural. Então, eu estou falando aqui com alguém do Canadá, que é lá da parte de metais básicos, ele tem uma visão de mercado e necessidades específicas, alguém da China, e outra em Oman, com outras necessidades. Mas a parte de custo, a parte de FinOps, a gente tem que ter o mesmo propósito. Então, são os desafios que a gente encontra. Falando um pouquinho do escopo, a gente tem um legado, eu vou explicar ainda quando que a gente deixou de ser legado e começou a se transformar em aplicação moderna, mas a gente tem um legado que antigamente a gente entrava no portal, criava os recursos, criava um resource group, e a gente usa Azure aqui na nossa maioria, criava os recursos na mão, e isso foi sendo transformado, né? Foi criando. E depois, hoje a gente já tem aplicações modernas, a gente fala de 2023 para frente,
já sobe com Terraform, módulos para fazer downgrade, upgrade de forma automatizada, mas a gente, nesse case, a gente focou em não produtivo e desse legado. Quanto que eu estou falando de legado aqui? Vocês podem ver, tem um gráfico ali, mostra 28% do nosso custo hoje é ambiente não produtivo. De tudo que a gente paga, 28% é não produtivo. E aí vem alguns questionamentos. O que eu posso trabalhar, onde que eu posso atuar para reduzir esse custo? Se a gente, com essa automação, com esse trabalho que a gente fez, a gente consegue reduzir 10% do nosso custo total, com uma automação. É uma transformação cultural, é bom que a gente veio falando durante o evento sobre cultura e tudo, então é uma caminhada, né? A gente falou de cultura para chegar nesse exemplo aqui. Dos nossos serviços, os maiores custos hoje, a gente tem ali a parte de banco, app service e análise service. A gente vai falar mais específico de app service. E ali, no gráfico da quantidade de ambientes, a gente consegue ver o que eu citei antes, né? O legado de 2019 até 2023 é o nosso legado. Em 2023, a gente passou por uma grande transformação, tem um programa de aceleração para a cloud, um programa de fundação para a cloud, porque a gente já esperava o volume crescer em 2024, mas aí já cresceu com o ambiente moderno. Tá? Nesta prova de conceito, a gente teve quatro fases ali importantes. Primeiro, escolher os pilotos, quais aplicações a gente ia testar essa automação, e para isso a gente pensou em aplicações de baixo impacto, risco zero, para a gente não ter nenhuma ação inesperada, tá, gente? O custo foi simulado usando a calculadora da Azure mesmo, não usamos o nosso contrato, foi só uma prova de conceito. A terceira etapa foi a definição de que ferramentas, qual ferramenta de CI/CD usar. A gente vai usar Ansible, vai usar Terraform. A gente vai desligar o serviço, a gente vai só fazer o downgrade. Então, a gente precisou escolher isso. E partiu, de fato, para a implementação. Na prova de conceito, a gente testou 2 serviços, tá? SQLDB e App Service Plane. Se a gente pegar o caso do meio aqui, a aplicação 2, ó, a gente conseguiu provar com a calculadora, sem o contrato nosso, que um ambiente ali que custava por mês R$900 aproximadamente, ele teve 47% de saving. Só de fazer o downgrade. Como que é esse downgrade? Nossos times de desenvolvimento trabalham, a grande maioria, em horário administrativo. Vamos falar aqui 8 da manhã às 16. Às 18, perdão. Então, às 18, 19 horas, eu poderia reduzir o tamanho, o uso daquele serviço, reduzir o plano. E no outro dia de manhã, voltar a mesma coisa no final de semana. Então, foi isso que foi realizado. Tá? Mas a gente conseguiu perceber em outras aplicações uma variação. Então, a gente tem variação ali de aplicações com saving de 26%, saving de 34%. Vai variar de acordo com o horário configurado, de acordo com a quantidade de serviços, com o tamanho do plano. Então, pode ter variação. Ficou decidido na prova de conceito, a gente vai detalhar um pouco. A gente ia usar Ansible, tá? Porque ele já tem alguns módulos prontos, de simples implementação. CI/CD, a gente usa Azure DevOps, eu vou detalhar porque também a gente já tem time especialista em Azure DevOps, é a nossa ferramenta de CI/CD. E a gente preferiu, nesse momento, fazer downgrade e upgrade, ao invés de desligar, pela simplicidade, pela agilidade, mas a gente pode trabalhar ainda no futuro desligando o recurso. Tá? Bom, pessoal, o Dalton me deu a missão aqui de apresentar o repositório para vocês, tá? Para a gente demonstrar um pouco como que a gente faz essa automação, desde o código até executar ele de fato e chegar lá no recurso no Azure DevOps, tá? Eu gravei o vídeo, espero não falar muito rápido, nem vou acompanhar o vídeo aqui, senão a gente vai se atrapalhar um pouco, tá? Mas aí, iniciando o vídeo, eu vou explicando para vocês as etapas e os conceitos que a gente está implementando, tá bom? Então, eu começo no meu repositório local mesmo, tá? Eu começo implementando uma estrutura de pastas que o Ansible conhece, tá? Que são roles. Para cada recurso, eu crio uma pasta para um tipo de recurso, que é o App Service Plane.
E nesse arquivo que eu estou codificando agora, o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo as tarefas que o Ansible vai executar para mim de downgrade e de upgrade. Então, essas tarefas, a primeira, simplesmente ela vai alterar o SKU do meu recurso, tá? Com as variáveis que eu passei ali para o Ansible. A segunda tarefa, ela vai obter o status do meu recurso, porque na pipeline eu quero ver se alterou mesmo o SKU. Então, a primeira altera, a segunda obtém informação, e a terceira eu só faço o log ali da pipeline, que eu só quero obter o SKU. Tá? As tarefas de upgrade são iguais, tá? E eu controlo elas com uma variável chamada downgrade. Tá? Ele é um booleano, então se eu passar false, ele vai fazer o upgrade, se eu passar true, ele vai fazer o downgrade. Tá? A próxima etapa que a gente implementa para o Ansible é o playbook. O playbook, o que ele é? Ele é um roteiro. Então, eu vou falar para o Ansible qual que é os meus recursos que eu quero alterar ali na nuvem. Como a gente fez uma POC, a gente só tem um App Service Plane lá. Tá? Então, ali na parte de tarefas, eu vou incluir as tarefas lá que eu codifiquei no começo do vídeo, mas aí eu vou passar qual que é o meu SKU de downgrade, que vai ser o B1, o de upgrade vai ficar para o B2, e eu vou passar as informações do meu recurso, região, o nome do recurso. Tá? Na sequência, a gente já começa a implementação das pipelines, porque é as pipelines que vai executar essa automação para a gente no Azure DevOps, tá bom? Então, o código da pipeline, o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir um agente, no caso a gente usa self-hosted, ou seja, tem que ser um ambiente Linux, eu tenho que ter Python instalado, porque o Ansible depende do Python, tá? Eu tenho que instalar todas as dependências ali para executar o Ansible nesse agente, tá? Então, essa parte do código do script, eu estou instalando as dependências. E, em sequência, eu já chamo o Ansible Playbook, que é o que vai executar, ele vai se conectar com a Azure, vai localizar meu recurso e ele vai executar a automação para a gente, tá? Então, essa parte aí, eu estou escrevendo o script, e no script eu passo qual que é meu arquivo do playbook, né? Se eu vou fazer downgrade ou se eu vou fazer o upgrade, onde que está o resource group, né, para localizar os meus recursos, e o arquivo aí do Ansible Playbook. E para a gente executar isso de forma automática, para o desenvolvedor não ter que ficar dando play lá na pipeline, a gente usa a notação cron para agendar essa pipeline. Então, a gente agenda a pipeline de downgrade para executar todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, que é a hora que o meu desenvolvedor está indo embora, ele não vai mais usar aquele ambiente de dev nem de QA. A pipeline de upgrade é exatamente igual. Vou instalar as dependências, vou fazer a mesma execução do playbook, mas eu vou alterar o cron. Ou seja, a hora que o meu desenvolvedor estiver chegando ali 8 horas da manhã para começar a trabalhar, essa pipeline ela já está sendo executada para subir o ambiente ali para a camada B2, para o desenvolvedor trabalhar lá, e depois o downgrade vai rodar no final do dia. Tá? Então, a parte de código... Opa! Então, da parte de repositórios é isso, tá, gente? É pouco código, tá? É lógico que se tem muitos recursos, você vai ter que escrever mais no playbook, mas para o App Service Plane, a gente reutiliza aquele primeiro arquivo que eu demonstrei, tá? Subindo o código para o Azure DevOps, primeiro a gente tem que autorizar a nossa pipeline de conectar na Azure, tá? E como que a gente faz isso? A gente cria a Service Connection, tá? Pode dar o play. Tá? Passou. Pode dar o play para mim, por favor? Ele está pulando. Não foi? Será que está o vídeo ali? Não. Tá. Não. Pode ir. Não, deixa que eu vou explicando. Eu vou contar, então, tá? Então, a Service Connection, para que ela serve? É uma forma segura de eu conectar meu recurso, né, meu pipeline, lá na Azure. Né? A gente não pode simplesmente pegar uma identidade nossa, de usuário, e colocar lá na pipeline usuário sem. Então, a gente usa na pipeline a Service Connection. Tá? Para isso, a gente precisa de uma identidade para rodar essa automação, que chama Service Principal lá na Azure. Você tendo registrado isso, e depende de cada organização como que faz o registro, tá? A gente não demonstrou isso daqui. Fazendo esse registro, você consegue conectar a pipeline ali no RG, na subscription, e executar a automação. Tá bom?
Então, a gente não está conseguindo demonstrar aqui em vídeo, mas aí eu vou explicar para vocês, tá? Depois que a gente criou a Service Connection, a gente validou que está chegando lá no ambiente, a gente cria as pipelines lá na Azure, tá? A gente vai num processo de criação, a gente seleciona os arquivos que a gente criou, a gente tem as duas pipelines. Por que a gente não usa uma só? Porque elas vão ser executadas em tempos diferentes. A pipeline de downgrade vai executar no final do dia, a de upgrade ela vai executar no começo do dia. Tá? Então, a gente faz essa criação das pipelines, a gente faz um processo importante de monitoramento, porque não basta a gente só deixar executando e esquecer. A gente quer monitorar essas pipelines também, porque a gente quer ver os times se estão executando ou não. Tá? Então, a gente tagueia essas pipelines com um nome já, um nome padronizado, porque depois a gente tem outra automação que fica rodando e verificando a execução da pipeline. É com isso que a gente consegue pegar os times e verificar, olha, a gente está fazendo saving ou não, quem começou, quem está fazendo a automação, quem parou, entendeu? Então, através da execução da pipeline, eu criei lá. A primeira execução, a gente sempre faz o teste. Tá? Então, eu testo, eu vejo lá no meu, roda a pipeline, vejo se no meu ambiente está subindo o SKU ou está descendo. Tá? E aí, está pronta a automação. Então, a gente esquece, deixa ela ali, porque vai ter que monitorar. Né? Esse monitoramento, geralmente, a gente monitora durante um mês, ali, vai acompanhando. Tá? E depois, a gente vai lá e transfere para o dashboard ali, para verificar a quantidade de saving que a gente teve nesses recursos. Tá, ok? E aí, a gente vai explicar o porquê que a gente escolheu o Ansible. Tá? Primeiro, a gente não tinha tempo já para adquirir um software, a gente nem tinha ideia ainda de produto de mercado. O Ansible, ele é open source, então, basicamente, você pode instalar ele ali no Azure DevOps, você não precisa pagar licenciamento para ele. Então, para automação, tanto em nuvem quanto no on-premise, o Ansible ele é bem utilizado. A parte que a gente utiliza assim, é um pedacinho do poder do Ansible. Tá? Ele tem integração com a Azure, a gente não precisou desenvolver nenhum módulo, a gente usa o Azure AZ Collection, que já tem todos os módulos lá prontos, a gente só implementa. E ele tem integração com o CI/CD. Então, qualquer CI/CD aí, seja Azure DevOps, seja GitHub, se você consegue controlar a instalação das dependências do Ansible, que é Python, que é o AZ Collection, você consegue rodar o Ansible. Tá? E a comunidade, a gente tem muitos exemplos ricos, inclusive de FinOps. Tá? A gente acha muitos exemplos de fazer downgrade ou de desligar a máquina. Tá bom? Então, foi um dos motivos aí que a gente optou, no primeiro momento, de usar o Ansible. E aí, a gente pegou alguns desafios. Tá? A gente executa essa automação, né? A gente tem uma ideia de como executar, de criar o código, mas, durante a implementação, a gente pega uns desafios. Tá? O Ansible ele é executado sequencialmente. Então, a forma que eu dito ali para ele executar as tarefas, ele vai fazer para mim. Então, em ambientes com muitos recursos, a execução fica lenta. Então, imagina o desenvolvedor chegando 8 horas da manhã, mas ainda o recurso dele está escalando. Então, a gente identifica como que a gente separa os recursos em roteiros separados para a execução ficar um pouco mais rápida, mais paralela. Tá? Essa é a solução que a gente implementou. Tá? Então, a gente cria os playbooks separados e executa o paralelismo com eles. Tá bom? Por que usar Azure DevOps? Tá? Hoje, todo o nosso ambiente de CI/CD ele é Azure DevOps, a gente tem quase 1000 projetos, então todas aquelas aplicações que eu citei no início, elas já estão no Azure DevOps, então para a gente não fazia sentido testar outra, né? A gente já tem um padrão, já tem um time especialista que dá suporte, já tem toda a governança, todos esses padrões. Tá? Então, por isso a gente partiu. Testamos outras ferramentas, aí a gente ia ter que fazer contratação, partir para essa parte. Então, a gente preferiu usar a Azure DevOps para simplificar e agilizar o processo, tá bom? Mas funciona com outras ferramentas de CI/CD. Desafios que nós encontramos aqui durante a implementação. Tá? Hoje ele é feito como repetição, clone do repositório, a gente clona o repositório para o projeto da aplicação.
cada aplicação nossa tem um projeto separado, específico, dentro do Azure DevOps. Então, a gente clona o repositório lá para dentro. E aí acaba a gente replicando, né? Duplicando, triplicando esses repositórios. Esse é um desafio. A solução nossa ainda não está pronta, está em desenvolvimento, é a implementação de um repositório centralizado, a gente só fazendo os links ali, tá? Outro desafio, quando a gente foi executar as pipelines, dava os erros lá de não consigo reduzir o tamanho porque você está usando mais storage, né? Aí bate na definição de log de aplicação, como que você vai logar. Então a gente encontrou aplicações com alta verbosidade gravando no storage do App Service. Aí o que é feito, né? A gente teve que ir no time das aplicações, fazer algumas definições de arquitetura para log de aplicação. Então teve que voltar um pouquinho o trabalho, definir alguns requisitos para continuar a implementação. Outro desafio, aqui relacionado a banco, né? É a parte de CDC, o Change Data Capture, que a gente usa para fazer replicação de base, replicação de banco, né? Se você tem ele habilitado em um ambiente de QA, um ambiente de dev, o próprio Ansible não deixa você fazer o downgrade. Então, você tem que ir lá e desabilitar o CDC, né? Desabilitar a configuração. Mas é importante mostrar que ele não executa a mudança do SKU, do serviço de banco, e dá o erro. Ele nem executa. Então, ele já tem uma camada de segurança anti-problema, que eu diria. Tá? Como que é feito o estudo dos ambientes individualizados, com cada time? O nosso time de DevOps, aqui está o Igor, está aqui sentado na frente representando, ele entra em contato com o time da aplicação, faz a análise dos indicadores. Ele vai pegar, aqui um exemplo de App Service Plan. Uso de CPU, uso de memória do App Service, quantidade de aplicativos no App Service, uso do storage dele. Então, tem um exemplo ali com uso de 16 MB, um threshold de 250 GB. E aí, esse caso, ó, é um plano que ele está no Premium V3, P1 V3, está marcado ali. E os exemplos de percentual de redução, se eu conseguir chegar até no Basic. Então, esse é um caso que a gente vai do Premium 1 V3, e a gente consegue reduzir 89% fora do horário administrativo daquele serviço. A gente conseguiu pegar esse App Service e levar para um Basic 1. A gente não vai no Free, porque tudo na Vale é privado, então o Free ele não dá configuração de Private Endpoint. Então a gente vai até no B1. Então, para vocês entenderem, 12 horas de downgrade, quase 90% de redução do custo de um App Service. Tá? Depois da avaliação, o Igor ele reúne com o time da aplicação para explicar o caso, explica a redução, e aí é que a gente vai entender com a aplicação qual o horário que a gente pode aplicar. É de 18 às 8, de 19 às 5 da manhã, para entender. Algumas aplicações a gente não consegue, ela funciona global, né? Então funciona aqui, funciona no Canadá, tem time de desenvolvimento lá, então a gente não consegue fazer. Ou faz o inverso, né? O horário não é o horário noturno, né? É o horário diurno para a gente, mas noturno para o Canadá, por exemplo. Então a gente consegue fazer essas parametrizações. Hoje tem um problema cultural, né, que a gente fala assim, na minha aplicação ninguém mexe, né? É minha, eu tenho medo, ela é de alto risco, não vou mexer não. Às vezes não quer nem escutar, né? Acho que acontece só na Vale, né? Não quero escutar não, a minha crítica não mexe não, eu estou pagando e está tudo bem. Não, aí a gente explica o risco, mostra um laboratório que a gente tem, como que funciona, que o downgrade é rápido, que executa rápido, que não tem impacto. Então, tem que fazer todo esse trabalho de cultura durante essa conversa, tá, gente? E aí tem todas as personas envolvidas aqui, né? O Igor fazendo um papel de practitioner, o time de produto, o time de engenharia. E aí, sim, com a aprovação deles, depois da aprovação, a gente parte para a implementação. E o que eu falo aqui de autonomia dos times. Como a pipeline está configurada dentro do projeto da aplicação, se ele quiser ir lá e desabilitar, ele consegue. O Tech Lead vai lá, o dono do produto, eu quero desabilitar. Ah, mas para quê? Existem alguns casos lá que a gente usa o próprio ambiente de QA para fazer um treinamento, para fazer uma capacitação. Então, essa semana eu preciso
fazer um treinamento durante a semana, eu quero deixar a pipeline desabilitada. Beleza, ele é o dono do produto, ele tem autonomia, só que a gente monitora. Vou falar um pouquinho do monitoramento. Para garantir que aquilo não vai ficar eternamente desabilitado. E aí não faz sentido ter a automação. Mas a gente entrega essa autonomia para os times. Tá? Isso traz eles para o assunto de FinOps, para participar, que eles precisam participar. Se você colocar somente uma regra, você vai ter uma barreira ali nessa parte de FinOps. Eu acho que é um desafio de todos. Né? Então, quando você traz o time de produto, explica que ele faz parte disso, fica muito mais simples, tá, gente? Segurança não pode ser esquecida, né? Primordial. Então, para garantir que essas pipelines são executadas com a segurança devida, a gente criou uma role custom só para FinOps. Então, os serviços que estão mapeados para fazer downgrade e upgrade, a gente coloca a role mínima lá só para fazer essa configuração. E a gente tem uma Service Principal, uma conexão específica para cada aplicação e para cada ambiente. Então, uma para Dev, uma para QA, para cada aplicação, para a gente ter rastreabilidade. Certo? Na POC foi feito ali com SQL Database e App Service, mas a gente já tem SQL Managed Instance, Container Apps, Redis e Análise Service. Então, como eu falei antes, a gente entrega autonomia para o time com segurança e garantindo a rastreabilidade. Desafios. Algumas actions lá da Azure de permissões, elas dão permissão além da permissão de mudança de SKU. Às vezes você consegue criar um recurso, apagar um recurso. Então, é um desafio nosso. O que a gente faz? Cria relatórios para acompanhamento. Então, ele tem autonomia, o time do produto tem autonomia, mas a gente acompanha. Se ele passar a criar um produto, ele vai perder essa autonomia. Então, é uma forma que a gente criou de solucionar. Tá? Monitoramento. Como que a gente acompanha os times, a execução das pipelines? Existe uma outra rotina, um script que gera os dados. Então, a gente grava no Storage Account, já lê disso. Tá? Ele roda diário. E aí é simples, tá, gente? Solução simples. Lê esses dados no Power BI para garantir que cada pipeline está sendo executado ou não, resultado dessa pipeline. A Angélica falou um pouquinho ali do padrão do nome, né? E o padrão do nome é importante para a gente conseguir coletar aqui a informação, se ela está fazendo upgrade, se está fazendo downgrade, que hora que executou, se executou com sucesso ou não. Tem um exemplo ali que a gente pegou de erro. A gente consegue identificar o erro da pipeline e já tratar. Olhando a data de execução, olhando os resultados, tá? Então, monitoramento simples que resolve. Eu posso evoluir? Sim, claro, a gente vai evoluir. Mas é um ciclo, né? A gente que trabalha com FinOps faz um pouquinho ali de visualização de dados, um pouquinho de automação e vai evoluindo no ciclo. Desafios nesse monitoramento, eu até antecipei, né? O Tech Lead ele consegue desativar a pipeline e não retornar. Esse é o risco. Ele desativar, ou esquecer, ou ele mesmo não voltar com a pipeline, não habilitá-la de novo. Né? Então, está em desenvolvimento uma automação para a gente iniciar essa pipeline, se ela ficar ali 5 dias desabilitada. Então, a gente permite que ele fique uma semana. Se não ficou, a gente mesmo habilita a pipeline e volta ao fluxo normal. Tá? Aqui um resumo de onde... da solução implementada com todos os serviços e como que isso se encaixa em todo o nosso processo de FinOps, de todas as outras recomendações, de todas as outras automações. Tá? O time de FinOps ele identifica essa oportunidade, então ele vê pelos relatórios qual ambiente de dev que tem um custo maior, então a gente vai pelo custo maior, qual ambiente de dev proporcional à produção, se ele tem um percentual muito alto, o ambiente de desenvolvimento está chegando quase ao custo do ambiente produtivo, tem alguma coisa estranha. Então, a gente pega esses ambientes, levanta essa oportunidade, registra um card de recomendação, e aí parte para a implementação todo desse processo que o Igor faz, que a Angélica faz, a gente faz lá dentro do time. E depois a gente mostra o saving para a empresa. Né? Esse é o nosso resumo da implementação.
Desafios que a gente encontrou, e eu acho que é só a Vale que tem também, problema de tagueamento para identificação de workload. Para saber se o workload é de dev, se ele é produtivo ou não. A gente tem ainda esse desafio, tá? E aí é levar para os times do produto, levar para a operação, fazer um trabalho de cultura para conseguir configurar isso tudo. É um desafio grande, né? Eu diria. Captação de saves, esses números aqui são simbólicos, tá, pessoal? Mas como que a gente faz a captação do save? Você consegue ver no gráfico que o custo, ali é um custo diário de uma aplicação, um exemplo. Ela vinha um gráfico linear, né, do custo diário. Depois que a gente aplica a automação, é visível a redução de custo. Você consegue ver quais são os dias de semana e quais são os finais de semana. É visível. E aí, quando você pega isso e mostra um dono de produto, você não precisa ficar fazendo conta, né? Você mostra no gráfico, olha aqui, com a sua redução. Hoje a gente faz um valor médio, tá? Do saving por semana e calcula o anual para ele. Então, um exemplo aqui de uma aplicação que a gente teve um saving de 35%, só do ambiente não produtivo. E aí, como que a gente leva para o gestor? Existem reuniões semanais dos times de FinOps e são apresentados esses números por gestor, com as recomendações, quantas recomendações estão fechadas, quais as recomendações estão atrasadas, quais já foram executadas, e isso vai a nível executivo, tá? Então, hoje a gente conseguiu alinhar com a estratégia da tecnologia, então vai para todos os gestores. Então, a importância do indicador também para mostrar estes números. Em ordem de grandeza, a gente tem com essa automação aproximadamente 1 milhão de saving por ano, 1 milhão de reais de saving. Só com essa. Então a gente tem muita oportunidade de FinOps ainda, tá, pessoal? Para trabalhar, de automação. E aí a comunidade ajuda, né? Participa disso, né? Desafios. Hoje a gente calcula o saving manual, baseado na média, pega o saving da semana e multiplica ali pelas 52 semanas. O desafio nosso é implementar isso de forma automática. Conseguir identificar o tamanho, o SKU, que horas que alterou, para qual que mudou, qual que é o saving baseado no nosso contrato, para ter isso automático. Tá? E aí eu falo de comunidade, a gente está disponibilizando o código dessa implementação no Git, para quem quiser, fica à vontade, pode copiar, ele é aberto, né? Usa Ansible. E aí está aberto para vocês, fica à vontade. Está comentado lá no Git, documentado todos os passos certinho, tá? O que a gente apresentou aqui é só um pedaço aí da automação, lá tem mais passos, tá? Está descrito certinho lá para vocês poderem analisar o código e implementar no projeto de vocês. Espera um pouquinho. Foi? Era isso que a gente queria apresentar. Nós vamos abrir para as dúvidas, perguntas. Rodolfo, fica à vontade. Vou começar pelas duas ali. Vamos lá, pessoal. Não esqueçam de falar o nome de vocês, a empresa e sejam breves. Primeiro, aqui. Boa tarde. Parabéns pela apresentação muito boa. Na verdade, eu queria só que você compartilhasse com a gente qual é a experiência de usar apenas um provider. Porque muitas empresas optam pelo multi-cloud com relação ao lock-in, né? Lock-in e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, como que está sendo assim, só usar Azure, né? Existe exatamente esse risco? Na verdade, a gente usa outros, a gente usa Oracle e AWS também, mas a maioria é Azure. Mas é uma decisão assim, estratégica, decisão da empresa. A gente tem colhido benefícios, mas a gente usa os outros também. Tá? Então, não é exclusivo Azure, não. Mas eu entendo que Azure seja o principal, certo? Isso. Show. Próximo. Opa, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como uma determinada equipe que precisa trabalhar até tarde, como vocês configuram isso e se esse custo é repassado para a equipe. Tá.
Hoje todo o custo de infraestrutura da Vale ele fica dentro da tecnologia. A gente não faz chargeback para o negócio. Tá? Então, fica dentro do custo do produto. Tá? A configuração que você perguntou do horário, era uma configuração no Cron. A Angélica mostrou um pouquinho. Então, o time do produto ele consegue ir lá e alterar essa configuração do Cron. Dentro do código, dentro da pipeline lá. E antes de implementar, a gente conversa com o time, a gente faz análise dos recursos também, né? E antes mesmo de fazer a automação, a gente tem um bate-papo, a gente conversa e analisa para qual camada que vai, se é um App Service Plan, se é um Container Apps, o que a gente tem que fazer nesse recurso, tá? Então, é um comum acordo ali com os times. Mais alguém? Aqui na frente. Consegue, Mari? Levanta a mão. Aí. Olá, meu nome é Gustavo, da Neon. Só uma dúvida pensando nos ambientes não produtivos, por que a decisão de só reduzir e não desligar os workloads? Olha, a gente podia desligar ou excluir o recurso e voltar no dia seguinte. Só que a gente tem uma rede virtual complexa. Então, daria muito mais trabalho a gente destruir esse recurso e no dia seguinte ter que criar tudo de novo, porque tem time que não tem capacidade, às vezes técnica, às vezes não faz parte do escopo de conhecimento deles, criar via IAC ali uma rede virtual para conectar. Isso daria muito mais trabalho, poderia dar problema, e o time não ia ter autonomia para resolver sozinho, entendeu? Ele ia ter que depender de outros times, porque aí envolve governança dessa rede, né? A gente não pode subir. Então, a gente achou mais fácil, e às vezes é mais barato, a gente subir e descer no limite, né? A gente não vai para uma camada free, porque uma camada free ela não me permite ter conectividade com rede virtual, né? A gente vai para o mínimo que aquela aplicação consegue ficar rodando sem perder a conectividade. Você consegue acessar ela, tá? Mas dá mais trabalho a gente destruir e construir ela do que ficar alternando o tier dela, tá? Então, essa foi a decisão mais fácil que a gente tomou por causa disso. A gente fez essa configuração também, essa automação, para o nosso legado. Então, a gente não... Ambientes que foram criados na mão, né, via portal, então a gente não tinha configuração. Hoje a gente usa Terraform porque é moderno, e aí a gente consegue construir e destruir. Mas o legado a gente queria ter menor impacto. É por isso que a gente fez assim. Legal, obrigado. Obrigado, sim. Próximo. Alguém? Perguntas? Não? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Salva de palmas. Hey everyone, producer Andrew here. Thank you so much for watching and for your support. For more FinOps X 2025 content, go check out our YouTube channel. Like, subscribe, and leave comments and questions for all of our wonderful speakers. We appreciate your support.